Olá, meu nome é João Paulo Braune Guerra, sou advogado associado do PG Law e este é o PG On Air. Hoje conversaremos um pouco sobre o CRIA, o Centro de Regulação e Inovação Aplicada. O CRIA é um centro de inovação da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, com o Instituto Brasileiro de Finanças Digitais. E temos aqui hoje o Carlos Portugal Gouveia, professor da USP e sócio fundador do PGLO, e Ricardo Paixão, professor da UNB, ambos coordenadores do CRIA com a CVM. E vamos tentar entender um pouco o que é esse centro, o que é o CRIA, quais são os seus objetivos e tentar adentrar um pouco nessa seara. Então, Carlos, Ricardo, muito obrigado pela presença. Eu acho que é muito legal tê-los aqui para conversar sobre esse projeto que teve seu lançamento no último dia 4 de dezembro na sede da CVM, no Rio. É um evento solene de lançamento. E aí a gente se pergunta primeiro o que é o CRIA, né? Tem esse acrônimo engraçado, tem esse nome de Centro de Regulação e Inovação Aplicada, mas qual vocês acham que seriam os objetivos do CRIA nesse começo? Qual que é a ideia? Eu acho que perguntando até para você, Ricardo, o CRIA tem um foco em tokenização e como que você vê o começo do CRIA, o começo do desenvolvimento desse centro? Oi, João, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de estar aí presencial com vocês, seria um prazer, mas a gente faz da maneira que dá, né? Então, vamos lá. A ideia do centro é um centro para gerar subsídio para o regulador, é um centro que deve ser, ele teve em boa dose inspiração nos laboratórios de inovação do Banco Central, do qual eu participei, eu concebi, fui parte da equipe que concebeu e fui coordenador durante 4 anos de um desses laboratórios, que foi o Lift Learning. E a característica desses LIFTs, desses laboratórios, no caso do Banco Central, é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. É exatamente essa porosidade que tem o laboratório para fazer coisas experimentais para o regulador em contato com o mercado e a academia. Então, há essa porosidade, não só de ser uma questão governamental pura e simples, do regulador puro e simples, mas também ter um contato constante entre o mercado e a academia para poder gerar subsídio do regulador. Então, assim, essa ideia foi trazida para o Centro de Regulação da CVM, e a gente espera trazer essa filosofia e, exatamente, como você falou, concretamente falando, o CRIA a ideia é dar subsídios para a inovação regulatória. Então, assim, durante pelo menos esse primeiro ano, vai ser focado em tokenização de valores imobiliários, especificamente fundos. A gente vai estar trabalhando com empresas, né, nessa rodada inicial 00. As empresas foram escolhidas pelo regulador, pela CVM. A gente vai trabalhar com 2 startups, que são a Leak Digital Assets e a B4, né? Uma delas ela está tratando de tokenização de renda fixa. No caso da Leak, você tem uma estrutura que chama TDIC, que não é um fundo, né? Não é um FDIC, mas eles se pretendem um FDIC tokenizado. Então, tipo assim, que inovação regulatória seria necessário, por exemplo, para poder trazer um produto desse aí para que ele possa ser viável no mercado? Então, o centro pretende, de maneira muito concreta, gerar subsídios concretos na forma de uma análise de impacto regulatório que vão ter a colaboração, como eu disse, dessas várias mãos aí, mercado, academia e o próprio regulador, e a gente pretende fazer entregas semestrais. Então, o trabalho do centro ele foi aberto solenemente pelo presidente da CVM no dia 4 passado, e vai se iniciar o projeto a partir do dia 1º de janeiro, né, auspicioso começar no Réveillon, assim, né, promessa de ano novo, né, então, tipo assim, uma espécie de promessa de ano novo. E a gente espera fazer a primeira entrega final de junho, que vai ser uma espécie de análise de impacto regulatório para os projetos dessas 2 startups, né, da Leak e da Before. E a ideia é que isso, posteriormente, depois dessa rodada 0.0, né, que a gente tinha que começar com alguma coisa, senão a gente ficaria com o problema do ovo da galinha, a gente faça chamadas para o mercado, similar ao que o Lift Lab faz no mercado, né? Então, tipo assim, vai ter uma espécie de um edital da CVM que vai fazer chamada para startups que tenham projetos inovadores que façam sentido nesse contexto que eu acabei de falar.
Legal, Ricardo, obrigado. Eu acho que a gente não vai precisar nem de nenhuma simpatia de ano novo, porque o projeto está bem sólido, né? A gente tem como objetivo do projeto principal justamente ver a viabilidade e os benefícios concretos da tokenização em títulos e em fundos de investimento. E isso está um pouco no esteio do que a CVM vem falando há alguns anos, sobretudo na questão de tokenização, de inovação financeira, do Open Capital Markets. E aí, Carlos, seria interessante entender como no contexto da CVM o CRIA vai se portar, né? Às vezes vai cair como uma luva para muitos dos projetos. Sim, acho que o CRIA, né, ele tem o potencial de, na verdade, poder transferir conhecimento para a CVM, né, trazer alguns dos debates sobre a integração entre tecnologia e regulação que estão acontecendo não apenas no Brasil, mas no mundo, para dentro da CVM, e com isso poder fazer um papel que a gente vê que é o papel dos reguladores modernos, né, que com essa integração muito forte entre o uso da tecnologia e os sistemas regulados, o que os reguladores têm feito é justamente entender a tecnologia, né, criar regulações que permitam uma interoperabilidade e uma integração, uma interconectividade entre todos os agentes do mercado, e aí oferece, né, ao mercado de volta um padrão de funcionamento que permita essa interoperabilidade. Então a gente já viu isso acontecendo primeiro, né, por meio dos sistemas instantâneos de pagamento, por exemplo, né, que foi muito bem sucedido, o UPI na Índia. Depois agora no Brasil, né, a gente teve o Pix, que foi basicamente esse processo, a entender como é que funciona a tecnologia, oferecer um padrão regulatório, na prática, a partir desse padrão regulatório, criar uma rede para que então os agentes do mercado pudessem oferecer novos serviços ao consumidor, né? Então, quando a gente pensa assim, Open Finance, a gente pensa só em troca de dados, né, entre os agentes do mercado, mas na verdade é muito mais, né? Você criar um padrão regulatório que permita essa troca de dados e o consumidor acaba ganhando os benefícios disso com um sistema financeiro muito mais integrado, né? Da mesma forma no Pix. Se a gente pensar em Open Capital Markets também, né? A gente vai ter talvez uma plataforma tecnológica totalmente integrada, né, entre os vários agentes do mercado. Isso necessariamente vai reduzir o custo, né, de operação dos mercados de capitais para todos os consumidores. E aí você pensa, num país altamente desigual como o Brasil, quando você baixa um pouquinho o custo, você aumenta muito o acesso, né? E é algo muito importante se a gente for pensar no nosso país no longo prazo, porque um dos principais objetivos, né, da nossa economia é aumentar os níveis de poupança, vão permitir aumentar os níveis de desenvolvimento, e aí uma das formas de você fazer isso é trazer mais pessoas, né, para o mercado financeiro que consigam obter todos os benefícios do mercado financeiro. Então, acho que o CRIA pode ter um papel muito importante nisso, né? Justamente auxiliando no entendimento dessas tecnologias, permitindo que o regulador transforme essa interpretação, esse conhecimento em uma regulação que cria uma plataforma que tem uma capacidade de reduzir os custos, né? Porque se o regulador não faz isso, o que acontece? Você pode ter o efeito exatamente contrário, que é eventualmente agentes do mercado vão em algum momento tentar monopolizar o mercado com base na detenção dessas novas tecnologias, e o efeito para o consumidor vai ser exatamente o oposto, né? O aumento do custo. Então você acaba não tendo os benefícios para a sociedade como um todo dessas novas tecnologias, né? Então é muito importante que o regulador ele esteja, se não adiante do mercado, mas ao lado do mercado na implementação de todas essas tecnologias para permitir que elas sejam implementadas dentro de um ambiente competitivo. Obrigado, Carlos. Eu acho interessante mencionar justamente essa equação custo-acesso, que é uma coisa que está no centro do debate, seja no setor público, no setor privado, seja na academia, e é interessante ver justamente a conjunção desses esforços no CRIA, né? O que sintetizou o CRIA. A gente teve no evento de lançamento a participação do mercado, a gente tem essa iniciativa que é da Comissão de Valores Imobiliários, a gente tem os professores representando a academia e um grupo de alunos estudando a respeito disso. E aí me vem a pergunta para o Ricardo, justamente desse funcionamento. A gente tem essas três forças em conjunção, a gente teve o lançamento no último dia 4 de dezembro, os esforços começando no dia 1º de janeiro. Como é que vai funcionar na prática? Você comentou sobre uma análise de impacto regulatório, como que seria a pesquisa, o desenvolvimento disso,
Como que a gente pode pensar aí nos próximos passos do CRIA, nos primeiros passos do CRIA? Obrigado, João, pela pergunta. Só antes de abordar essa, digamos, essa coisa mais operacional, né, eu queria só puxar um pouquinho no que o Carlos falou. E toda inovação, ela só faz sentido, especialmente inovação no mercado financeiro, se ela for uma coisa, falando do ponto de vista do regulador, né? É claro que cada empresa vai procurar seu lucro e está tudo certo. Mas, assim, do regulador, ela só faz sentido se ela aumentar a inclusão no mercado, se ela trouxer mais pessoas para o mercado e se ela trouxer mais oportunidades, né? Então, por exemplo, uma das carências gigantescas que existem no Brasil hoje é exatamente a questão de empresas de pequeno porte, especificamente do varejo, que é o setor que mais emprega na economia, de trazer capital de giro, que é o tipo de dinheiro mais caro que existe no mercado, e é que o varejo tem a necessidade a todo momento, tem margens baixas. E isso, alternativa ao sistema bancário, que é caro, né? A gente está falando hoje para a empresa média pequena aí de juros de 2 a 2,5% ao mês para capital de giro, né? Que é o que oscila nessas. Por isso exatamente que o varejo faz aquela antecipação de recebível em maquininha de cartão, por exemplo. E a alternativa que tem para isso é, por exemplo, a constituição desses fundos de investimento em direitos creditórios, né? Isso é uma coisa que já funciona desde 2001, quando o Banco Central lançou essa possibilidade. E a gente pode dizer que hoje no Brasil o mercado de securitização é praticamente um mercado de FDIC, né? Você tem coisas como CRIs, CRAS, de recebível de agronegócio, de recebível imobiliário, mas na prática o mercado de securitização é praticamente um mercado de FDICs. Então, a gente está falando hoje de um volume de 200 bilhões de reais, então, ou seja, isso é um... E o objetivo desses fundos é exatamente suprir esse capital de giro, né? O que a gente está, basicamente, recebíveis do varejo, que são o ativo subjacente desses fundos. Então, é para atender o varejo mesmo. Então, só que tem um problema, você tem um problema de acesso, de entrada nisso aí, que hoje, por exemplo, a empresa, para constituir um fundo desse, vai ter de custo de transação, né? Agente fiduciário, agente custodiante, etc., que é exigido na regulação atual, o fundo tem que ter entre 40 e 50 milhões de reais para ser viável, né? Isso não é uma realidade de empresa média, pequena, né? Então, de média para adiante, né? Para poder a empresa ter uma capacidade financeira para poder estruturar um fundo desse tamanho, né? Por exemplo, numa dessas startups que a gente vai tratar, que é a Leak, esse projeto de TDIC deles tem, segundo a estimativa deles, é um estudo preliminar ainda, do jeito que está o projeto, ele conseguiria abaixar isso de 40 milhões para 10 milhões. Né? É claro, não está ainda onde a gente gostaria. O ideal seria, por exemplo, ter uma estrutura dessa que fosse viável para R$ 1 milhão. Então, tipo assim, eu não teria só uma empresa média. Eu teria, inclusive, sei lá, a padoca da esquina podendo ter capacidade de estruturar um fundo desse. Mas, assim, essa é a direção que faz sentido para a construção dessa regulação, ou seja, abaixar os custos e aumentar o acesso ao mercado, nesse caso aqui, mercado de capitais, como alternativa ao mercado de crédito bancário tradicional. Como é que o CRIA vai funcionar? A gente vai ter interações estruturadas, cada uma das startups que vai participar, essa startup ela vai fazer uma proposta de trabalho, e essa proposta de trabalho vai ser trabalhada pelos componentes do CRIA. A gente vai ter reuniões periódicas, tanto com as startups quanto com o regulador. No caso da CVM, a gente tem dois superintendentes lá que são responsáveis, um é o Bruno Gomes, o outro é o André Pássaro. Então, o Bruno e o André vão coordenar as ações do centro pela CVM, e com isso a gente espera, com essas interações, convergir para uma entregável que seja ao final de 6 meses, ou seja, ao final de junho, um entregável que seja próximo de uma análise de impacto regulatório. Obviamente, ficando claro que quem faz a análise de impacto regulatório nos termos da lei é o próprio regulador. Então, o que o CRIA vai fazer e o que pode fazer são subsídios para que o regulador chegue a isso numa velocidade maior. João, uma coisa que eu lembrei, né, que acho que fez bastante parte das nossas discussões prévias, é que o CRIA ele representa bastante o que a teoria da inovação indica que é a fonte, ou tem sido a fonte das principais inovações ao redor do mundo, né, que é o que eles chamam da conexão entre as três hélices, né, que é o governo por meio dos reguladores, que é o mercado, né, por meio dos empreendedores,
E, por fim, as universidades, né? Então, se a gente for olhar em alguns dos principais polos tecnológicos do mundo, né? Então, por exemplo, o chamado Vale do Silício, você vê muito claramente essa conexão. Se a gente migrar, por exemplo, para o desenvolvimento dos centros de biotecnologia, né? Em Boston, também você tem a conexão entre as universidades, o mercado e o governo. E o CRIA, ele busca incorporar um pouquinho disso, né? Então, em relação às universidades, no começo a gente tem principalmente a USP, né, e a UNB, mas também como uma plataforma aberta a todos os agentes do mercado, também uma plataforma aberta a todas as universidades, né, e a gente conta felizmente com a experiência do Ricardo, que já coordenou o Lift Learning, que era uma iniciativa de apoio ao Banco Central, né, então a gente pretende justamente incorporar também contribuições de quaisquer pesquisadores no Brasil todo que estejam focados, né, no estudo ou de blockchain, ou da tokenização especificamente, ou da regulação de mercados de capitais. E do exterior, né, Carlos? A gente não vai fazer nenhum. Então, tipo assim, podendo fazer coisas remotas como essa que a gente está fazendo aqui, por que não? Né? Está, obviamente, aberto para a gente de qualquer lugar do mundo que tem interesse na realidade brasileira, porque o nosso foco vai ser esse. Né? Exatamente, não, e é muito interessante a gente ver esse sistema de hélice tríplice girando, né, no Brasil, porque muitas vezes a gente vê que, às vezes o regulador dá um pouco, faz uma vista grossa para tecnologia surgindo, em vários casos vários países do mundo, né, não necessariamente no Brasil, e aqui a gente está vendo esse acompanhamento junto desses três atores. Acho que a gente já está encerrando o nosso episódio de hoje. Foi muito interessante ter essa conversa com vocês, mas antes de encerrar, acho que ouvir, enfim, uns minutinhos de vocês, como que vocês veem no futuro essas iniciativas, não necessariamente o CRIA, mas como o Carlos falou, nesse sistema de hélice tríplice, qual o retorno que isso pode trazer para a sociedade, como que isso pode melhorar a regulação brasileira e não só, e talvez além um pouco daquela equação acesso custo e como que isso pode se firmar. Então, não sei, Carlos, Ricardo, considerações finais? Só minha rápida, eu acho que é o seguinte: já que você falou da hélice girar, né, eu vou falar que não inventar a roda, né? Então, tipo assim, já pegar a coisa que está rodando, né? Hit the road running. E, na verdade, é o seguinte, como o Carlos puxou bem aí, esse modelo de regulação, ele já foi, pelo menos para o Banco Central, demonstrado funcionar excepcionalmente bem. Né? Então, lembrar que no caso, por exemplo, do Pix, a gente teve... todo o Pix foi desenvolvido assim, né? É uma tecnologia que tem de base lá o arcabouço do BIS, né, do Bank of International Settlements, mas tipo assim, isso aqui no Brasil foi implementado com fórum desde o início, ou seja, desde 2018, você teve um fórum aberto para o mercado com reuniões mensais, o pessoal ia lá no Banco Central, e era um fórum bem, digamos, bit byte mesmo, assim, super técnico, as pessoas iam lá, o mercado ia lá, e então eu acho que isso se prorrogou, esse fórum está ativo até hoje, né? Na pandemia passou a ser feito remotamente, mas assim, continua. Então, tipo assim, eu acho que o Pix, os números do Pix falam por si, não é necessário ficar retomando esse tipo de coisa, essa discussão aqui nesse contexto, né? Mas, tipo assim, então eu acho que esse modelo já está aprovado e eu acho que nós temos hoje as melhores expectativas baseado no que já foi feito. João, acho que uma das coisas mais interessantes de participar desse projeto já desde o começo, né, sempre a postura da CVM de apoiar, né, um projeto que seja totalmente aberto, seja totalmente transparente e que tenha total acesso livre. Né? Então, não é um clube, é um fórum, é um centro de debates e é um prazer mesmo a gente poder estar discutindo isso que a gente eventualmente discutiu primeiramente, né, entre nós, em alguns happy hours, algumas reuniões, poder estar discutindo com um público maior. E isso nos traz muitas esperanças, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o Brasil ele tem um grande potencial para ser uma potência na economia verde. Né? A gente tem vários elementos, desde a nossa diversidade até, de fato, algumas tecnologias de fundo, né, como relacionadas ao uso do etanol, que poderiam nos colocar numa liderança internacional. Mas, infelizmente, é uma posição que nós não estamos atualmente. Né? Nós não
temos um mercado regulado de créditos carbono, por exemplo. Só que, eventualmente, se a gente conseguir aliar a tecnologia, né, a esse potencial que é natural do nosso país, eventualmente a gente consegue fazer aquilo, né, que na teoria do desenvolvimento chama de leapfrog, né, que é você dar o salto de um sapo, né, você conseguir pular gerações de tecnologia, né? Então a gente, por exemplo, não vai precisar primeiro criar um mercado de crédito de carbono tradicional para depois tokenizá-lo, né? A gente já poderia fazê-lo dentro de uma lógica de tokenização que nos daria uma vantagem no nosso mercado em relação aos mercados regulados já existentes, né? Por exemplo, na Europa e no Nordeste dos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem grandes esperanças, né? E como essas são todas prioridades, por exemplo, da própria CVM, né? Apoiar a economia verde, mas também apoiar a incorporação de novas tecnologias ao nosso mercado. A gente acredita que em algum momento a gente consegue utilizar isso de forma integrada e fazer com que seja parte de uma estratégia de desenvolvimento econômico no nosso país. Maravilha. Carlos, Ricardo, muito obrigado por virem participar dessa conversa com a gente. Muito obrigado pela iniciativa e parabéns. Acho que a tecnologia às vezes nos leva a esses momentos em que a gente precisa justamente dar esse salto, e iniciativas embasadas como a de vocês fazem com que esse salto seja um salto de sapo e não um salto de fé. Então a gente está nessa situação com esse projeto que tenho certeza que vai dar muito sucesso. Vida longa ao CRIA. Obrigado novamente por comparecerem, e a gente vai acompanhando de perto, como o Carlos disse, um projeto aberto, feito com o regulador, com o público geral, com a academia, com o setor privado. Então a gente vai acompanhando o desenrolar do CRIA. Muito obrigado e uma boa manhã, um bom dia para vocês. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no LinkedIn, onde você encontrará outros episódios do PG On Air. Para dúvidas, sugestões ou comentários, é só mandar um e-mail para info@pg.lo. Muito obrigado e até a próxima!